Olá, gato, mais de canal dessa vez. Hoje vamos jogar zombie, né? Então, enquanto tá carregando, eu tenho um desafio. Quem se inscreve no canal, na verdade, tem que se inscrever no canal antes de completar. Então, 1, 2, 3 e já! Então, gente, isso já foi. Então, bora pro vídeo.
I want to show my